Vamos dar início à sessão número 34/2023. Ponto 1 é a apreciação das minutas de número 30, 31 e 32. Já fiz pequenos ajustes ali de redação com a secretária Alessandra, e eu não sei se os senhores têm alguma observação. Não. Quanto Não, ao não conteúdo, está Aprovado. tudo... Então, podemos considerar aprovadas as atas 30, 31 e 32 de 2023. Perfeito. Hoje a pauta é curta. Esta semana nós temos mais uma extraordinária. Então, esta pauta da sessão ordinária está mais enxuta. Vamos passar ao ponto 2. Deliberações em procedimento simplificado. Apreciar a proposta de deliberação do conselheiro Paulo Roberto Petersen, referente à homologação das tabelas tarifárias do transporte de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. Processo 894-3900-226. Conselheiro, o senhor pode ler a sua proposta, por favor? Sim. Prezados conselheiros, a GEGS, por meio da resolução homologatória número 441/2023, aprovou o índice de 20,7423% para aplicação sobre as tarifas do transporte intermunicipal de passageiro da região metropolitana de Porto Alegre e estabeleceu que o mesmo poderia ser parcelado a critério do poder concedente. A Metroplan encaminhou no dia 11 de agosto de 2023 à GEGS as tabelas tarifárias, os valores nominais implementados. A Diretoria de Tarifas emite a informação número 93/2023-DT, citando que o Poder Concedente optou, através da ação do grupo de trabalho coordenado pelo vice-governador, por repassar para a tarifa 6% para a modalidade comum e 20,74% para as modalidades semidireta, direta, executiva e seletiva. Da análise efetuada, indica que não foram encontradas divergências materiais e conclui que as tabelas tarifárias aplicadas aos usuários estão corretas, sendo sugerida a sua homologação. Considerando os termos da deliberação número 14/2016, o Conselho Superior da GERTS, que aprovou o rito sumário para o trâmite dos processos que envolve apenas a homologação das planilhas tarifárias, cujo percentual já tenha sido decidido por essa agência, propõe a esse Conselho homologar as tarifas de transporte de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre, apresentadas no processo PROA número 22/1364-0000428-0. Essa é a proposta, senhora conselheira. Alguma observação, questionamento? Diretor Carlos, alguma observação? Não, presidente, nenhuma. Como o senhor vota, conselheiro Lorenzon? Acompanho o conselheiro Petersen. Eu também acompanho o conselheiro Petersen. Então, por unanimidade, está aprovada a proposta de deliberação constante do processo 894-3900-226. Comunicações. Foram distribuídos ao Conselho Superior, por meio do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo 516-23-0, que trata da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na concessionária Rota de Santa Maria, em razão do aumento extraordinário nos preços dos insumos. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Processo 593-3900-237, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 7/2023. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Processo 1002-3900-234. Trata dos contratos de suprimento de gás entre a Sulgás e a Petrobras. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. E este processo será objeto da sessão extraordinária do Conselho, marcada para as 11 horas de amanhã.
em função dos prazos contratuais da Petrobras. Processo 677-3900-23-2, que trata da transferência do termo de autorização de prestação de serviços da Estação Rodoviária de Santo Antônio da Patrulha. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. O ponto 3 da nossa pauta está pautada para o dia 5 de setembro de 2023, na seção 36/2023, a análise do processo 453-3900-23-1, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 1/2023, aplicado pelo município de Santa Maria. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Em assuntos gerais... Conselheira, presidente, permite? Sim, claro. É para a sessão do dia 5 e o conselheiro Porce já estará de retorno das férias no dia 5? Ah, bem lembrado. Não estará. Não estará. Né? Bem lembrado. Vamos ter que repautar essa matéria, processo. Né? Isso. Muito certo, bem. bem lembrado, conselheiro. Conselheiro Porce volta no dia 15. Eleonora? Presidente, boa tarde. Só quanto a esse processo, na verdade é um erro de grafia. O conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Ah, sim. Então não há problema. Perfeito. Houve um equívoco na comunicação da pauta. Tá, certo. Não tem problema. Sem problema, Então, né? Tá. Obrigada, conselheiro Lorenzon e Eleonora. Vamos para o ponto 4, assuntos gerais. Aqui eu vou chamar o nosso diretor de assuntos jurídicos, doutor Vinícius, para fazer uma apresentação do memorando 61/2023, no processo 223-3900-175, em relação ao transporte hidroviário entre Rio Grande e São José do Norte. Nós já trouxemos esta informação, como está esta questão, mas em face de um recente memorando da Diretoria de Assuntos Jurídicos, detalhando a situação da regulação deste transporte entre os municípios, acho importante trazer aqui para os senhores a manifestação do diretor de Assuntos Jurídicos. Doutor Vinícius. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento os conselheiros, doutor Petersen, doutor Lorenzon, na pessoa do nosso diretor-geral substituto Carlos, cumprimento os demais presentes aqui nessa sessão. Bom, é uma ação judicial, né, aforada então pela agência, pela antiga Superintendência do Porto de Rio Grande, pela Metroplan, em face da ANTAQ, para uma ação declaratória de competência com relação ao transporte aquaviário de veículos e de passageiros. Então, essa ação ela foi ajuizada lá em 2017, né? Nós tivemos uma sentença de improcedência, ou seja, dando, ou melhor, deixando a competência para a ANTAQ, que havia avocado a competência anteriormente por ato administrativo, por isso que nós resolvemos entrar com a ação. Né? Depois nós tivemos a sentença que confirmou a liminar, e atualmente, né, a agência, então, ela, após a sentença desfavorável, recorreu, né, apresentamos apelação, e a relatora, então, do recurso de apelação, ela votou pelo provimento. O revisor divergiu e, então, votou pelo improvimento do recurso. Tendo em vista essa pequena divergência lá no TRF, o julgamento foi sobrestado, né, nos termos do artigo 942 do CPC, que prevê a técnica do julgamento ampliado. Nesse meio tempo, a ANTAQ emitiu outra resolução administrativa dizendo que não possui mais competência, né? Ela não quer mais aquela competência.
Esse fato ele foi, então, informado ao juízo, né, através de uma petição protocolada pela PGE, né, e mesmo assim o processo ainda pende de julgamento final, tá? Então, o que está pendendo é o julgamento do mérito, porque houve uma questão incidente anteriormente que, de uma forma equivocada, né, o processo ele havia sido arquivado. Eu vi aqui, consultando o site da Justiça Federal, especial do TRF4, o processo ele foi reaberto, né? A baixa, então, ela foi cancelada no dia 18 de agosto, né? Então, há 2 semanas atrás, e possivelmente nós vamos ter aí um julgamento definitivo sobre essa questão declaratória de competência. Inclusive, atentos a essa questão, de uma forma frequente, nós fazemos contato com a Procuradoria do Estado, né, que é quem nos representa judicialmente, e a informação é essa, né, que, então, foi peticionado em primeiro grau para esclarecer o equívoco da baixa, né, e solicitando, então, o julgamento do mérito perante o TRF4, que, pelo jeito, né, uma vez que o processo foi reativado, está em vias de ser julgado e teremos aí uma decisão definitiva com relação à competência da agência e dos outros entes estatais envolvidos, né, não só como poderes concedentes, mas na nossa figura, principalmente como ente regulador desse importante serviço lá na região sul do estado. É isso, senhora presidente, senhores conselheiros. Fico à disposição. Então, para resumir, hoje nós não regulamos o transporte hidroviário entre Rio Grande e São José do Norte até a decisão do TRF4. Isto? Perfeito, perfeito. Tá certo. Bem, então, quanto à nossa pauta, seria este o assunto geral. Eu pergunto para os conselheiros se há algum comunicado, observação, questionamento. Eu teria só uma solicitação para encaminhar. Ontem nós participamos da Sejusc, né? Daquela Sim. reunião lá da Sejusc, e a senhora pôde observar que, novamente, o pessoal da região metropolitana encarecidamente solicita as questões frente à questão dos subsídios e questão, inclusive, de um aporte através de uma revisão, um reajuste extraordinário em virtude do aumento do combustível, né? Então, a situação do transporte metropolitano está muito crítica, muito complicada, né? As perdas de receita são bem significativas e eles estão passando por uma situação econômica bem complicada. E nós temos aquele processo, conselheira, que foi no dia 18/7 da revisão da extensão das linhas da Transcal, que está conosco ainda parado. Hoje nós já estamos praticamente finalizando o mês de agosto e ele não retornou. E isso impacta diretamente na questão das tarifas dessa empresa, porque eles têm uma quilometragem que estão rodando excedente, além do que está sendo projetado as suas receitas, e com isso com prejuízo, né, direto no seu caixa. Então, eu solicitaria que a senhora determinasse que esse processo retornasse o mais rápido possível, em virtude desta questão econômica grave que o transporte metropolitano está passando. E até mesmo para que eles possam ajustar essas tarifas já nesse reajuste, para que não seja um reajuste depois em cima de outro reajuste, né? Que eles possam ajustar esses valores já na próxima revisão tarifária. Revisão não, do próximo reajuste tarifário deles. Certo. Conselheiro, ontem, na reunião administrativa, que nós temos semanalmente, né, eu estava na agenda este processo da Transcal, já conversei com o doutor Vinícius, né, está com a Diretoria de Assuntos Jurídicos, e eles estão finalizando a estimativa de entrega até esta sexta-feira, né? Então, nós ajustamos que até sexta-feira a Diretoria de Assuntos Jurídicos vai entregar este processo, né? Mas já estava no meu radar, né? Conversamos ontem mesmo.
Ok, agradeço. Mais alguma coisa, alguma observação, convite que os senhores tenham recebido? Então, vamos dar Nada mais. por encerrada esta sessão. Vamos entrar na nossa reunião administrativa. Eu agradeço a todos. Lembro que amanhã nós temos a sessão extraordinária às 11 horas, com a pauta única do processo para analisar os contratos de suprimento da Sulgás com a Petrobras. Então, amanhã nos encontramos. Boa tarde. Boa Até tarde. logo.